E antes de mais nada, eu tenho que falar para vocês, né, eu não vou deixar de comentar o Roda Viva do Mr. M ontem, porque alguns comentários interessantes foram feitos. E eu volto a dizer que isso, antes de mais nada, isso não é uma cruzada pessoal contra o Pablo Marçal, em favor do Ricardo Nunes, como alguns têm tentado rotular. Eu tô cagando pro Pablo Marçal e tô cagando para Ricardo Nunes. Aliás, eu nunca disse que ia apoiar nenhum nem outro. Meu compromisso é com a informação e com a verdade. Eu sou jornalista, não sou político. Se a candidata aos que me perguntam, eu não declararia apoio, mas a candidata que eu mais gostei até agora foi a Marina Helena, que eu entrevistei longamente na quarta-feira passada, e ela saiu muitíssimo bem na entrevista, o pessoal elogiou muito, foi uma entrevista que repercutiu bastante. É a candidata que eu mais gosto em São Paulo. Vou entrevistar o Ricardo Nunes no dia 16, da mesma forma que eu entrevistaria o Mr. M se ele não tivesse cancelado. Da mesma forma que eu entrevistaria o Boulos, que eu entrevistaria vai ser muito chata, Tabata. Entrevistaria a Tabata, adoraria entrevistar o Datena, me divertiria horrores com essas entrevistas, qualquer um. Eu gosto de conversar, eu gosto de descobrir quem são as pessoas. Mas eu não sou político. Então, eu disse ontem no meu ex, eu já enfrentei a opinião pública muitas vezes e eu passo bem. Passo muito bem. Eu não sou político. Eu não preciso fazer nada para agradar as massas, eu não faço composição. Eu tenho tempo para esperar a verdade se revelar. Mas o melhor, no caso do Mr. M, do Pablo Marçal, é que todo golpista, inevitavelmente, tem que se expor mais cedo ou mais tarde. E eu comecei a minha conversa com o Pablo Marçal dizendo que eu estava, dizendo a ele, que eu estava curioso com o fenômeno, e eu queria saber se ele era para valer, se ele era um cristão, se ele era orientado a valores virtuosos, ou se ele era um picareta que falava o que tinha que falar para agradar a plateia. E a minha entrevista com o Marçal era para isso. Para eu descobrir e ajudar o eleitor a tomar a decisão dele. E eu acho que esse papel foi cumprido, porque hoje me resta pouca dúvida que o Pablo Marçal é mesmo um picareta. Não só pela forma como ele se portou comigo, mas a gente viu também os diálogos da investigação da Polícia Federal envolvendo um esquema com o pastor, né? Ele dizia que só fazia manutenção de computador, mas ficou com 200 mil no bolso. Claramente, ali é batom na cueca. O sujeito precisa ser muito cretino para assistir uma entrevista daquela e continuar apoiando um sujeito desse. Tem que se vender muitos valores. Mas ontem também, o Mr. M se expôs no Roda Viva. O golpista se expôs como golpista. Ele confessou ser golpista. Opa, desculpe interromper o seu vídeo, mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão. Se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão, tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês. Acesse www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador, e aí você vai receber conteúdos exclusivos e desconto nos meus cursos. Ou então você pode se tornar meu patrono Gold e passar a me pautar, tem reuniões comigo, você entra para o meu grupo de WhatsApp, que eu uso sempre. O link para tudo isso está aí na descrição. Vamos ver o que ele falou. Bota aí, Bruno. Paulo Figueiredo, porque o senhor não queria que fizessem perguntas sobre o Alexandre de Moraes. Eu conversei longamente com o Paulo para entender o que tinha acontecido e não ser injusto. E é verdade, conversou longamente. E aqui eu tenho que fazer um rápido break, porque eu vi que certas pessoas na internet ficaram chocadas com o fato de eu falar com a Malu Gaspar. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, crianças. Deixa eu tirar vocês do fantástico mundo de Bob. Não só eu falo com a Malu Gaspar, como o político, seu político preferido, inclusive o Mr. M, e todos os outros, conversam rotineiramente com jornalistas da mainstream media. Mas assim, com enorme frequência. Eu tenho gente em todos os jornais. Vocês acham que essa mudança de postura da imprensa, vocês acham de onde vieram as informações que foram publicadas pela Vaza Toga? Vocês acham que essas coisas aparecem do nada? Que uma fada madrinha joga essas coisas? Vocês acham que certas notas aparecem no jornal? De onde? Vocês acham que eu recebo certas informações? De que forma? Não converso só com a Malu Gaspar ou com jornalistas do Globo, do UOL, da Folha de São Paulo, do Estadão. Eu converso com políticos, eu converso com gente
do governo Lula e do STF, militares. Isso é o meu trabalho. E eu recebo e passo informações. Só tem um porém. Eu tenho, e a gente vai falar sobre isso, por hábito, só falar a verdade. Ou pelo menos não mentir. É uma das 12 regras para a vida do livro do Jordan Peterson, mas é também um mandamento cristão. Então eu converso e falo a verdade. E realmente a Malu Gaspar me ligou, conversou comigo, me perguntou, tentou entender o caso, foi absolutamente correta e verídica nessas informações, como aliás eu conheci a Malu por um político que vocês gostam muito, através de uma pessoa, de um amigo em comum, que falou, não, essa é uma jornalista muito séria. E eu passei a conversar com ela e até agora ela tem sido muito correta comigo. E tem que dizer para vocês, tudo que ela está dizendo aqui, ela me pediu autorização para falar meu nome. E eu não tenho nada para esconder. Imagina se eu vou falar, não diz que eu falei. Esse não é o Paulo Figueiredo. O Paulo Figueiredo é o que quer publicar os prints da conversa com o Pablo Marçal. Tem um lado que quer publicar os prints e tem outro que tem medo, que botou as mensagens para se apagar. Qual que é o lado que vocês acham que está falando a verdade? Então, mas vamos continuar com o vídeo. Aqui com o senhor fazendo jornalismo. Ele conversou comigo, leu para mim as trocas de mensagens e ficou claro para mim que a sua assessoria disse para ele duas coisas. Um, que tinha um julgamento para acontecer, que o senhor Verdade. O senhor podia perder o registro da sua candidatura. Disse. E a outra é que foi pedido para que a entrevista ficasse para depois do 7 de setembro. Disse também. Saber por que tem o o senhor print. tem medo de enfrentar o Alexandre de Moraes? Eu não tenho, porque eu não tenho problema nenhum com ele. Quem tem é um partido. Por que o senhor não quis falar do Alexandre de Moraes? Eu criei uma estratégia, vou te contar exatamente o jeito Muito que foi. estratégico ele. Vai, qual é a estratégia, mentiroso? E aí eu acordo de manhã, ligo pro Sabará, exatamente assim que aconteceu. Sabará, Felipe Sabará, deixa eu falar uma coisa para você. Eu preservei o seu nome até agora, porque eu sempre te tive em alta conta. Eu acho que você é um cara do bem, você me parece ser um cara cristão, de bons valores, que pensa parecido comigo, e a gente sempre teve uma relação ótima. Eu não citei o seu nome em momento algum. O Picareta agora citou. Eu quero dizer para você, você sabe que a história que ele falou é mentira. Então agora, Felipe, você não tem desculpa para estar sendo enganado pelo Pablo Marçal. Ou você agora é cúmplice, ou, sei lá. cancela essa entrevista com ele. E aí criou Não foi isso que ele disse, mas vamos lá. Ele é um pouco desesperado, o Paulo Figueiredo. Não é à toa que ele está enfrentando o problema que ele está enfrentando, né? Porque ter coragem para sentar o peito numa lança, eu não sei qual que é a lógica disso. Eu te explico. Ele criou o estardalhaço, parou o Twitter, ficou todo mundo maluco. E no mesmo dia eu vou lá e comento no Instagram do presidente Bolsonaro, o Carlos me responde, aí eu fui para cima. O que eu fiz com isso? Eu acendi o bolsonarismo. Fui, ataquei o Carlos por 3 vezes. Liguei para o presidente Bolsonaro, ele falou, para de bater no meu filho. Aí o Nicolas entra na jogada e tira. Sobre o Alexandre de Moraes, qualquer exagero que tiver da parte dele, que o CNJ entre em ação, que ele responda por tudo. O CNJ não pode investigar ministros do Supremo. Claro que não pode. Obrigado, Malu. O que o senhor acha do corte do X? É a mesma sensação que eu estou sentindo. Todo mundo adora fazer os cortes do momento que o Pablo Marçal esculacha jornalistas. E eu gosto também. Mas esse momento da Malu Gaspar esculachando o Pablo Marçal, ensinando para ele que o CNJ não pode punir ministro do STF, que é uma coisa bem básica que alguém que é candidato a prefeito de São Paulo deveria saber. Esse também daria um bom corte. Sentindo com as minhas. Eu acho que agora o Brasil inteiro está sentindo o que eu estou sentindo. O Elon Musk chamou ele de ditador. O senhor acha que o Alexandre de Moraes é um ditador? Você tem que fazer pergunta para o Elon Musk, ele que responda pelas coisas dele. Estou perguntando se o senhor acha que o Alexandre de Moraes é um ditador. Eu acredito que tem um desequilíbrio dentro da República e eu acho que as competências do Supremo Tribunal Federal, eu como jurista posso falar com tranquilidade que eu sei o que é o... Mas você é jurista? Desculpa, você não é jurista. Você é jurista e você não sabe que o CNJ não pune ministro do STF? Você é jurista? Tem certeza? Ele está tentando dosar uma radicalidade que a gente teve no passado e eu acho que já passou do limite. Então, todo respeito aos 11 togados ali na Suprema Corte, esse é um recado meu pessoal para vocês. Já passou essa onda. O Brasil precisa ser unificado. A gente precisa baixar essa pressão. Tá bom por aqui. O Mr. M, ele deixa as coisas muito claras e eu vou fazer questão de, para não ser injusto, citar ele ipsis literis exatamente da forma como ele disse. Tá? E eu acho que valeu a pena
essa explicação para a respeito da Malu Gaspar, porque ela pergunta para ele, né? Por que... Tá normal isso aqui? Tá normal. Então vamos lá. A jornalista Malu Gaspar pergunta para ele: por que você tem medo do Alexandre de Moraes? E o Pablo responde: eu não tenho. Porque eu não tenho problema nenhum com ele. Quem tem é o partido. Ora, então quer dizer que você não tem nenhum problema, Pablo Marçal, com um homem que manda prender idoso, que forja a prova, que cancela passaporte de brasileiro, que vai atrás da filha adolescente do Oswaldo Eustáquio, que não permite que réu tenha acesso ao processo, que deixou o Clezão morrer na prisão, que mandou prender o Alan dos Santos, que tira uma rede social do país inteiro e censura 25 milhões de brasileiros na canetada, num ano de eleição, a rede que a direita usa para se comunicar? Você não tem problema nenhum? Como é que... Eu vou repetir. Ele disse: eu não tenho problema nenhum com ele. É com esse cara que você não tem problema, Pablo Marçal? E daí ele diz: eu criei uma estratégia, vou te contar exatamente do jeito que foi. Eu estava precisando da atenção dos bolsonaristas, e aí eu acordo de manhã e ligo para o Sabará, assim exatamente o que aconteceu. Sabará, cancela essa entrevista com ele. E aí criou um alvoroço, né? Ele é um pouco desesperado, Paulo Figueiredo. Não é à toa que ele está enfrentando o problema que está enfrentando, né? Porque ter coragem para sentar o peito numa lança, não sei qual é a lógica disso. Ele criou um estardalhaço, parou o Twitter, ficou todo mundo maluco, e no mesmo dia eu vou lá e comento no Instagram do presidente Bolsonaro. O Carlos me responde e eu fui para cima. E o que eu fiz com isso? Eu acendi o bolsonarismo. Ataquei o Carlos por 3 vezes, liguei para o presidente Bolsonaro e ele falou para bater, para de bater no meu filho. E aí o Nicolas entra na jogada e tira. Isso é fala de vagabundo. E é por isso que, a despeito da popularidade das pesquisas do Pablo Marçal, inclusive entre o meu público, eu vou continuar a tratar desse assunto da forma que eu sempre tratei. Meu compromisso é com a verdade, não é com a popularidade. Eu não preciso de voto. O que o Marçal admite nesse trecho, de novo, as falas dele. Primeiro é que ele estava precisando da atenção dos bolsonaristas e utilizou o cancelamento que ele faria comigo para levantar o nome dele no Twitter. Mentira! Mentira, eu tenho print. Cancelou a entrevista comigo porque é um covarde, porque não queria citar o nome do Alexandre de Moraes. Ligaram 3 vezes pedindo para eu reconsiderar. Nunca cancelaram a entrevista para aparecer, não. Pediram para eu reconsiderar. Se eu tivesse aceitado não falar o nome do Alexandre de Moraes, ele teria mantido a entrevista. Então quer pagar agora de estratégico, mandar esse somebody love? Olha, isso tu faz com as tuas negas. Eu sei a verdade. Eu posso, Pablo Marçal, deixa de ser bundão, posso divulgar os prints das conversas onde você vai desmentir o que você acabou de dizer em rede nacional no Roda Viva. Aliás, só para você saber se você gosta de estratégia, o que eu estava esperando era que você mentisse para Malu Gaspar no Roda Viva para eu poder ter as provas da sua mentira na mão. Só estou esperando você aceitar. Mas, na continuação, ele diz que o estardalhaço, depois do estardalhaço, ele foi lá no perfil e comentou xingando o Carlos. E começou um embate com o Carlos. Mentira! Outra mentira! Ele começou a esculhambar o Carlos muito antes. Ele começou a esculhambar o Carlos na entrevista com o Brasil Paralelo. Mentiroso! Ele começou a esculhambar o Carlos porque o Carlos ficava segurando o apoio contra o Pablo Marçal. E o Bolsonaro estava puto com o Pablo Marçal. Só que a política é um saco. As pessoas às vezes têm que fazer composição. E tá na cara que o Nunes foi uma jogada de bosta em São Paulo. Mas o pior de tudo é a razão pela qual ele diz ter dito. Ele se vangloria de ter atacado o Carlos Bolsonaro, de ter difamado. Que cristão faz isso? Difama alguém para chamar atenção, para dominar a narrativa. Botem a mão na consciência de vocês.
O sujeito se diz cristão e fala orgulhosamente. Não, eu fui lá no Twitter e xinguei o cara, disse que ele precisava de psiquiatra, disse que ele tem um problema mental. Mas foi só para atrair a atenção de vocês. Premeditadamente trata o Carlos como débil mental com o intuito de chamar a atenção para si mesmo. E depois para arrumar uma desculpa para falar com o Bolsonaro e engajar o Nicolas. E eu não vou falar pelo Nicolas aqui. Eu conversei bastante com o Nicolas a esse respeito. O Nicolas fala pelo Nicolas. Que tem esse sim. Vive como um homem de Deus. Se porta como um homem de Deus. Esse sim. Nunca! O Nicolas é um gênio. Olha só, aprenda uma coisa. Você não precisa fazer isso para se comunicar bem. Eu nunca vi o Nicolas fazer isso. Não, vou xingar, vou difamar não sei quem para aparecer e aí eu vou entrar na pauta. Sabe quem faz isso? Muito e muito bem? O Janones. O Marçal é o Janones da direita. Tão picareta quanto. Tão golpista quanto. E ele admite que te manipula. Assim como o Janones. Ele admite que te trata como gado. Que manipula a base bolsonarista em benefício próprio. Gado e massa de manobra. Que ele usou você para entrar em contato com o presidente Bolsonaro. Isso é caráter, isso é virtuoso, isso é cristão. Um homem que fala de Deus o tempo inteiro. Um homem que diz que vai ressuscitar morto. Eu acredito. Eu acredito que Jesus tenha dado poder para a gente ressuscitar os mortos, se a gente tiver fé. Eu acredito. Mas não de um golpistinho assim. Esse comete o maior pecado que pode existir, o pecado que não tem perdão. Que é você usar o nome de Deus em vão. Isso sim é atentar contra o nome do Espírito Santo. E ele continua. Sobre o Alexandre de Moraes, qualquer exagero que tiver da parte dele, o CNJ entra em ação e ele que responda. Aí a Malu tem que ensinar para ele que o CNJ não tem competência para julgar ministro supremo, desmonta a resposta dos marqueteiros dele. Então pronto, que seja o Senado. Como assim? Qualquer exagero que tiver da parte dele, que houver da parte dele. Marcelo, você não sabe se houve exagero? Sequer você sabe se houve exagero do Alexandre de Moraes? Isso é uma piada. Deve ser por isso que você acha que eu mereço, né, que eu tô sofrendo porque eu sou desesperado, porque eu me joguei de peito numa lança. E não foi só eu, né? Eu, Rodrigo, o Alan. O que o Rodrigo fez? A gente não se curvou igual você se curva. Essa tua resposta é a resposta de vaselina, é a resposta do Ricardo Nunes, do Arthur Lira, do Rodrigo Pacheco. Como se não fossem claras as inúmeras ilegalidades cometidas pelo Alexandre. Será que houve exagero quando o Alexandre prendeu mais de 1.000 pessoas depois do 8 de janeiro? Uma morreu na prisão? Será que houve exagero quando o Ministério Público mandou soltar o Clezão e ele não soltou? Será que houve exagero quando ele deixou o Felipe Martins 6 meses na prisão com base numa informação falsa? Será que houve exagero do Alexandre quando ele prendeu o Oswaldo Eustáquio, que ficou paralítico, sei lá o quê? Será que é exagero com o fato do Daniel Silveira estar preso há 4 meses fora do prazo? Porventura, qualquer exagero? E eu digo para vocês, você quer saber qual é a lógica? Você não acha muito inteligente, Pablo? Eu jogar o meu peito na lança? Eu te digo. Eu tô acumulando tesouros em outro mundo que não é esse. Eu não preciso de voto. Eu preciso da boa vontade do Nosso Senhor. Só. Faço isso por amor ao próximo e por amor a Deus. Nada além disso. Porque, como diz o Jordan Peterson, esse sim
ensina alguma coisa de verdade para aprimoramento pessoal, não é esse teu trambique de coach de meia tigela para gente com QI abaixo de 100. Frase do Jordan Peterson: quando você tem algo a dizer, o silêncio é uma mentira. Esse sim, Jordan Peterson eu respeito. 12 regras para a vida, 12 outras regras para a vida, além da ordem. Agora, né, nós que duelamos com Deus, Maps of Meaning, isso sim, não esse trambique com técnicas de gatilho mental, persuasão, PNL, de quinta categoria storytelling. Aí, para finalizar com chave de ouro, ou chave de esterco, a jornalista pergunta para ele, né, a Malu: o Elon Musk chamou de ditador. O senhor acha que o Alexandre de Moraes é um ditador? E eu queria chamar aqui meu amigo Ricardo Ventura para fazer uma leitura da cara dele de altamente desconfortável. Ele se retrai todo para trás. E a Malu conseguiu. Malu, parabéns. Se deixou ele visivelmente desconfortável. Você tem que fazer essa pergunta para o Elon Musk. Ele que responda pelas coisas dele. Eu acredito que tem um desequilíbrio dentro da República. Eu acho que as competências do Supremo Tribunal Federal, aí ele puxa o gatilho da autoridade. Falo para você, Pablo, eu conheço teus truques. Eu, como jurista, posso falar com tranquilidade porque eu sei o que é o Supremo. Não sabe nem que o CNJ não julga o Supremo, sabe nada. O Supremo está muito político e está tentando dosar uma radicalidade que a gente teve no passado, e eu acho que já passou do limite. Repare o que ele está dizendo aí. Ele está dizendo que houve sim uma radicalidade no passado, que até recentemente as ações do Supremo eram cabidas. Então, todo respeito aos 11 togados ali na Suprema Corte, esse é o meu recado, meu pessoal para vocês. Já passou essa onda, ou seja, vocês podiam fazer o que vocês fizeram, mas agora acabou. Sabe que quem disse isso? O babaquinha lá, o Fábio, não sei lá das quantas, que foi a testemunha dos democratas na minha audiência no Congresso dos Estados Unidos. O Brasil precisa ser unificado, a gente precisa baixar essa pressão, a gente precisa retomar isso para baixar a pressão. Não é que a ordem jurídica precisa ser constituída, não é que o ditador precisa ser punido, não é que você merece ter as suas redes sociais, não. É a turma do deixa-de-cismo. Então tem gente que merece ter sido enganada pelo Alexandre Frota, pela Joyce Hasselman, pelos Moro. Essas pessoas têm um fetiche de serem feitas de otário. Inclusive, um fator em comum, né, nessas personalidades é que você não podia criticá-las até que elas deram o golpe. Então as pessoas finalmente percebiam que tinham sido feitas de idiota. Nossa, quantos anos de Sérgio Moro eu tive que aturar. E ainda tem, depois que teve gente sofrendo o golpe do Sérgio Moro, começou a falar, não, a gente tem que separar o Sérgio Moro juiz do Sérgio Moro político, como se tivesse sido possuído por um demônio, para justificar o golpe no qual caíram. E o Marçal, eu admito, é muito mais sofisticado. O golpe dele é mais sofisticado. O Mr. M, ele se recusa a dizer que o Moraes é um ditador. Isso torna tudo muito pior. Diz que o Supremo está tentando dosar uma radicalidade. Que radicalidade? Radical era a mãe ou o pai de família que foi em Brasília se manifestar? O seu descontentamento? Radical era expor as ilegalidades do STF e do TSE? Radical era pedir transparência no processo eleitoral brasileiro? Radical é enfrentar uma ditadura em vez de se esconder até que seja permitido falar mal do ditador? Esse aí é o Pablo Marçal. Todas as palavras que eu citei aqui foram ditas dele, na boca dele. Não precisei deturpar nada do que ele disse. Ele considera que é burro quem se atreve a falar contra o Alexandre de Moraes, né? E tem o povo hipnotizado, e aqui eu uso o termo técnico, pelo coach, aplaudindo.
As mesmas pessoas que se chocaram com o fato de eu falar com a Malu Gaspar acham ok ter gravação do trambique que o cara teve, que o cara deu. Acham ok o cara admitir tudo isso que eu tô falando aqui. Ontem terminou o programa, eu não estava assistindo. Spoiler, eu não assisto o Roda Viva. Spoiler, eu também assisto muito pouco o Pablo Marçal. Vieram 3 deputados vieram falar comigo. Gente que eu gosto, gente que eu confio. Porra, que absurdo, não acredito que o cara tá falando isso. Isso é um canalha. Porra, a gente tem que engolir esse cara. Aí uma deputada que eu gosto muito virou para mim e falou assim: porra, o povo tá aplaudindo. Tem gente aplaudindo. Eu pergunto para você, Paulo, vale a pena